Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, dia do Senhor, Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficou à margem. Seus discursos foram uma série de parábolas. Disse: um semeador saiu a semear, semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou, e por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram fruto 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos então aproximaram-se dele para dizer: Por que o Senhor fala em parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem será tirado até mesmo o que não tem. Eis porque ele fala em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre o que lhe fora dito pelo profeta Isaías: Ouvireis com o vosso ouvido e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que os seus olhos não vejam, os seus ouvidos não ouçam, nem o coração compreenda, para que não se converta e eu o sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebe a semente na beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz. É inconstante, sobrevindo numa tribulação e uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam e a tornam infrutífera. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende, produz frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanhem pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui nesses meios de comunicação, neste evangelho que você recebe ele diariamente. Deus abençoe. Hoje, domingo, nós nesse domingo abençoado celebramos a palavra do semeador, 15º domingo do tempo comum. Jesus fala abertamente, mas em parábolas para o povo, e o povo não entendia. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas entendiam o que Jesus falava. Não é a inteligência humana que era capaz de fazer com que ela compreendesse o que Jesus falava, mas sim a situação que ela se encontrava. Os próprios discípulos precisaram que Jesus, logo depois, numa parte separada do povo, os próprios discípulos, os próprios discípulos precisaram que Jesus explicasse para eles o sentido dessa parábola. E Jesus explica muito bem o sentido dessa parábola, falando das pessoas que recebem e ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática.
quando recebemos a palavra de Deus e permitimos que as distrações do mundo tiram o nosso foco. Isso acontece com muitos cristãos que vai na igreja, comunga, está na presença de Deus, busca estar na presença de Deus, mas são facilmente atraídos pelos prazeres do mundo, facilmente atraídos pelos afazeres do mundo. Muitos são assim. Não conseguem ter uma constância na oração, não conseguem se firmar a sua fé em Jesus. Quantos de nós somos assim? Quantas pessoas que se deixam levar facilmente pelos prazeres, pelas seduções do mundo. Quando ouve a palavra, se emocionam, gosta da homilia, gosta da pregação, gosta dos momentos, gosta da Santa Missa, mas se deixam levar facilmente pelas más paixões. Jesus fala que possamos acolher a palavra de Deus, porque é ela quem transforma a nossa vida, é ela quem dá sentido à nossa vida. Que possamos compreender os mistérios de Deus neste belíssimo Evangelho que Jesus fala para nós, para que possamos colocar em prática, que é a palavra do semeador. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Peça a graça a Jesus. Jesus, me ajude a compreender esta parábola, para que eu possa cada dia mais ser um bom cristão, ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe. Peça a Jesus e Ele te dará essa graça de você ser cada dia melhor, um dia após o outro. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Você já sabe, né? Não se esqueça de compartilhar.